Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marquiel Felipe, professor de matemática. Estou aqui para mais uma aula e o assunto da nossa aula de hoje será, olha só, bem, olha só, vamos começar esse exemplo com esse lindo bolo aí. Agora vamos imaginar que para fazer esse bolo, nós vamos precisar de 3 ovos, vamos precisar também de, olha só, 800 gramas de trigo, também vamos precisar de 2 xícaras de açúcar, além disso, também vamos precisar, claro, 4 barras de chocolate para dar aquele saborzinho delicioso. E, por último, para esse bolo, nós vamos precisar de 2 xícaras e meia de leite condensado, tá bom? Olha só, foca nesses ingredientes aí, tá? Agora vamos imaginar o seguinte, se ao invés de um bolo desse aí, a gente quisesse fazer 2 iguais, exatamente iguais. E aí, quanto que precisaríamos de cada ingrediente? Claro, para fazer esse novo bolo, também vamos precisar de 3 ovos, 800 gramas de trigo, 2 xícaras de açúcar, 4 barras de chocolate e 2 xícaras e meia de leite condensado, porque a gente quer fazer um bolo exatamente igual ao outro, não é verdade? Bom, nesse caso, temos o seguinte, se nós dobrarmos a quantidade de bolo que vamos fazer, claro, cada ingrediente também será dobrada a sua quantidade, você concorda? Bem, gente, e se nós quiséssemos fazer mais um bolo? Quanto que precisaríamos de cada ingrediente? É óbvio que para fazer esse novo bolo, também precisaríamos das mesmas quantidades de cada ingrediente. Então, neste caso aí, se triplicarmos a quantidade de bolo, cada ingrediente terá a sua quantidade também triplicada. E aí, você concorda comigo? É claro, professor. Bem, então agora olha a seguinte situação. Se ao invés de 3 bolos, nós quiséssemos fazer aí 5 bolos iguais a esse. Agora eu vou te perguntar o seguinte, quanto de cada ingrediente a gente vai utilizar? Vamos lá, como é que você faria essa conta? Pensa um pouquinho. Como a gente faria para descobrir quantos ovos, quanto de trigo, quanto de açúcar, quanto de chocolate e quanto de leite condensado a gente precisaria? Vamos fazer juntos? Bem, presta atenção, são 5 bolos iguais, então, de ovos, olha só, como são para 5 bolos, então a gente vai precisar de 3 vezes 5, concorda comigo? Então, 15 ovos. E o trigo também, essa quantidade aí, 800 gramas, é para um bolo. E para fazer 5, 800 vezes 5, que nós teremos aí 4.000 gramas de trigo, ou equivalente a 4 quilos de trigo. Já para o açúcar, olha só, essa quantidade aí, 2 xícaras, é para fazer um bolo. Então, para fazer 5 bolos, nós vamos ter 2 vezes 5 xícaras de açúcar, então 10 xícaras, ok? E para o chocolate, para fazer um bolo são 4 barras. Então, para fazer 4 vezes 5, que dá 20 barras de chocolate. E o açúcar e o leite condensado, meu Deus do céu, leite condensado. O leite condensado, olha só, 2,5 xícaras para fazer um bolo, e para fazer 5 nós precisaríamos de 2,5 vezes 5, que dá no caso aí 12,5 xícaras de leite condensado. Então você observa que, dependendo da quantidade de bolos que a gente vai fazer, a quantidade de ingredientes será multiplicada exatamente pela mesma quantidade de bolos que a gente tem. O que eu quero que vocês entendam com isso? Olha só, quero que vocês entendam que quanto maior for a quantidade de bolos que a gente vai fazer, maior será a quantidade de ingredientes que vamos utilizar. E não só isso, a quantidade de ingredientes será proporcional à quantidade de bolos que a gente vai fazer. Ou seja, essa quantidade de bolos e a quantidade de ingredientes que a gente vai utilizar são chamadas de grandezas diretamente proporcionais. Exatamente.
diretamente proporcionais. Porque à medida que uma aumenta, à medida que a quantidade de bolo aumenta, a quantidade de ingredientes também aumenta e aumenta de forma proporcional, ok? Quando isso acontece, a gente diz que essas grandezas são diretamente proporcionais. Entendido? Vamos ver aqui um exemplo, olha só. Uma torneira ligada no máximo despeja 100 litros de água em 1 hora. Se esta torneira permanecer ligada por 15 horas, quantos litros de água ela terá despejado? Vamos pensar um pouquinho? A primeira coisa que a gente tem que imaginar é o seguinte, olha só. Quanto mais tempo essa torneira passar ligada, mais água ela vai derramar. Você concorda? Olha só, quanto mais tempo a torneira passar ligada, mais água ela vai derramar. E como ela derrama sempre a mesma quantidade de água, então é proporcional. A quantidade de água derramada, despejada, é proporcional ao tempo que ela fica ligada. Então, nós temos aí grandezas. Água e tempo que a torneira fica ligada são diretamente proporcionais, ok? Bem, professor, olha só, meus queridos. Se em 1 hora ela derrama 100 litros, em 15 horas derrama quantos litros? Você vê que nesse caso aí o tempo aumentou 15 vezes. Era 1 hora, agora são 15. Se o tempo aumentou 15 vezes, a quantidade de água, 100 litros, também vai aumentar 15 vezes, porque elas são diretamente proporcionais, então elas crescem na mesma proporção. Então eu vou pegar aqui 100 litros e vou multiplicar por 15. 100 vezes 15 nós temos 1.500 litros de água derramado em 15 horas. Muito simples, sim ou não? Exatamente, muito simples. Vamos ver mais um exemplo? Leonardo faz caminhadas todos os dias pela manhã. Em 15 minutos ele anda 1.100 metros. Mantendo o mesmo ritmo de caminhada, quantos metros ele andará em 45 minutos? Olha que simples. Primeira coisa que a gente tem que imaginar é o seguinte. Bem, quanto mais tempo ele passar caminhando, maior a distância que ele anda. Você concorda? Vamos de novo? Quanto mais tempo ele passar caminhando, maior a distância. E se ele está mantendo o mesmo ritmo, então ele vai andar sempre na mesma proporção. Nesse caso, o tempo que ele passa caminhando e a quantidade de distância, né? A distância que ele andar, são grandezas diretamente proporcionais, porque elas aumentam na mesma proporção. Agora, olha aqui, ele andava 15 minutos. A gente quer saber agora em 45 minutos. Você percebe que de 15 minutos para 45 minutos o tempo triplicou? Sim? Ótimo. Se o tempo triplicou, então a distância que o Leonardo anda vai também triplicar, ou seja, multiplicar por 3. E aí 1.100 vezes 3, nós temos aí 3.300 metros e é isso que o Leonardo vai andar em 45 minutos. Professor, é muito fácil mesmo. Agora vamos para outras situações. Olha só. Imagine que esse pedreiro aí, trabalhando sozinho, construa esse muro que está aparecendo aí do lado em 60 dias. Combinado? Um pedreiro trabalhando sozinho constrói esse muro em 60 dias. Aí eu pergunto para vocês, se ao invés de um pedreiro nós tivéssemos 2 pedreiros trabalhando exatamente na mesma velocidade, trabalhando nas mesmas condições, em quanto tempo esse muro seria construído? E aí, o que você me diz? O muro é o mesmo, tá? Olha só, gente. Se agora a gente tem 2 pedreiros trabalhando na mesma velocidade, no mesmo ritmo, é lógico que esse muro vai ser construído bem mais rápido, você concorda? E olha, é como se cada um fizesse a metade do muro. Então, o tempo aí de construção desse muro será dividido por 2, tá? Então, nós temos agora que esse muro será construído em 30 dias. Claro, um pedreiro faz em 60, então 2 a gente supõe que ele faça em 30 dias se os 2 trabalharem na mesma velocidade, ok? E olha só, mais curioso ainda, se ao invés de 2, nós tivermos 4 pedreiros trabalhando na mesma velocidade, no mesmo ritmo, nas mesmas condições. Em quanto tempo esses 4 pedreiros constroem o mesmo muro? E aí, o que você acha? Ah, professor, se são 4 pedreiros, então agora basta a gente dividir por 4. Dividindo a quantidade de dias por 4, claro, a gente vai ter aí um muro construído em
15 dias. Isso é verdade ou não é? Verdade verdadeira, tá? Então, o que eu quero que vocês percebam com isso? Vamos lá. Quanto maior for o número de pedreiros realizando essa obra, construindo esse muro, menor será a quantidade de dias que esse muro será construído, tá? Então, observa que agora o número de pedreiros aumenta e a quantidade de dias diminui, tá? Uma cresce e a outra diminui. É claro que, nesse caso aí, nós temos que levar em consideração que nunca vai diminuir ao ponto de zerar a quantidade de dias, tá? Porque a gente sabe que a construção de um muro, por exemplo, ele tem outros fatores além do pedreiro para ser realizado, como o tempo de secagem de massa e outros detalhes aí que não vale a pena eu entrar em questão, ok? Então veja que quando uma grandeza cresce, o número de pedreiros cresce, o tempo para construir o muro diminui, tá? Nesse caso, nós dizemos que as grandezas, quantidade de pedreiro e tempo para a realização de uma obra, né, no caso a construção do muro, são grandezas inversamente proporcionais, tá bom? Diferente lá do bolo. Essas aqui são inversamente proporcionais. Combinado? Porque uma cresce e a outra diminui na mesma proporção. Então, vamos ver aí alguns exemplos? Vamos lá. Um trem com velocidade média de 35 km por hora, preste atenção, 35 km por hora, percorre uma distância entre duas cidades em 5 horas. Quanto tempo esse trem levaria para fazer o mesmo percurso se ao invés de 35 km por hora, ele andasse a 70 km por hora? Veja que nesse caso aí a velocidade aumentou, né? E aí, o que você acha? Nesse caso, será que o tempo para fazer esse percurso vai aumentar ou vai diminuir? Bora ver. É claro, né? Quanto maior for a velocidade desse trem, menor será o tempo para ele chegar no destino. Quanto mais rápido ele anda, mais rápido ele chega, não é isso? Então, se mais rápido ele chega, menor vai ser esse tempo. Então, essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Agora, pensa comigo, olha só. A velocidade era 35 km por hora e aumentou para 70 km por hora. Veja que a velocidade dobrou. Exatamente, ela dobrou, multiplicou por 2. Então, nesse caso, o tempo que era de 5 horas vai ser dividido por 2, tá? Se eu dobrei a velocidade, o tempo será dividido por 2, será a metade. E 5 dividido por 2, nós temos aí 2,5 horas, ou seja, 2 horas e meia. Outro exemplo, um navio com 10 tripulantes tem comida suficiente para 30 dias. Porém, no dia do embarque, 5 tripulantes faltaram. Sendo assim, a comida será suficiente para quantos dias? Ora, se faltou 5 tripulantes, então a gente só tem agora 5, né? Só a metade da quantidade prevista. Então vamos pensar o seguinte, quanto maior a quantidade de tripulantes para essa viagem, menor será a quantidade de dias que a comida vai dar, você concorda? Quanto mais gente para comer, menos dia ela vai dar, vai acabar mais rápido, isso é óbvio. Então, e sempre na mesma proporção, se a gente considerar aí que cada tripulante come a mesma quantidade. Então, nesse caso, a gente tem grandezas inversamente proporcionais, tá? Quanto maior a quantidade de tripulantes, menor a quantidade de dias. Agora, olha só, eram 10 tripulantes, agora só ficaram 5, ou seja, a quantidade de tripulantes reduziu pela metade. Se a quantidade de tripulantes reduziu pela metade e as grandezas são inversamente proporcionais, então se reduziu pela metade, a quantidade de comida, ao invés de 30 dias, vai dar para o dobro do tempo. Então a gente multiplica por 2, 30 vezes 2, 60 dias. Viu como é fácil, gente? Muito legal, não é não? Então, para a gente finalizar, vamos ver aqui mais algumas situações. Eu quero que vocês verifiquem em cada situação aí se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Primeira, a área de um terreno e a quantidade de fertilizante para este terreno. É óbvio que quanto maior for a área do terreno, maior será a quantidade de fertilizante para utilizar nesse terreno, você concorda? Então, nesse caso, a gente tem o quê? Grandezas diretamente proporcionais. Muito bem. Outro exemplo, tempo para execução de uma obra e a quantidade de pessoas para executar a mesma obra. E aí, o que vocês acham?
Quanto maior for a quantidade de pessoas trabalhando, menos tempo para realizar essa obra. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Mais uma, medidas de um retângulo e a sua área. Bem, quanto maior for a medida do lado e do comprimento do retângulo, maior será a sua área, e isso também de forma proporcional. Então, nesse caso, as grandezas são diretamente proporcionais. Tempo para realizar um percurso e a velocidade utilizada neste percurso. A gente acabou de ver no exemplo anterior, né? Quanto maior for a velocidade, menor será o tempo. Então, nesse caso, grandezas inversamente proporcionais. Por hoje é só, gente. Até a próxima. Tchau!